Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Nessa hoje vamos fazer aqui a AP2H1001 Ciências Humanas da primeira série do ensino médio. E vamos lá então. Aqui na atividade 1 nós temos, leia o texto abaixo, o que foi a Revolução Russa? Foi uma série de conflitos iniciados em 1917 que derrubou o Império Russo e levou ao poder o Partido Bolchevique de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II desagradava o povo, que queria uma liderança menos opressiva e mais democrática. A soma dos fatores levou a manifestações populares que fizeram a monarca renunciar e, no fim do processo, deram origem à União Soviética. O que é a Revolução Russa? Super interessante. Com base nesse texto, a Revolução Russa de 1917 foi motivada por crises na estrutura política e econômica daquela sociedade, diferenças religiosas, divergências econômicas com a sociedade estadunidense, rivalidades políticas entre países europeus. Então vou de crise na estrutura política e econômica daquela sociedade. Atividade 2, leia o texto. Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal começou a ser construído em 1903, foi aberto ao público em 1911. Desde então tem sido o palco de apresentações de grandes artistas nacionais e internacionais da música e da dança. Além das apresentações, o teatro sediou as manifestações dos integrantes do movimento modernista durante a Semana da Arte Moderna, em 1922, da qual participaram inúmeros artistas plásticos, escritores, poetas. Tombado pelo IFAM, em 1995, passou a ampla restauração e modernização do palco em 2011, ano e comemorou o centenário. Teatro Municipal. Com base nesse texto, a preservação do Teatro Municipal de São Paulo é necessário devido à sua ação educativa, contribuição para a movimentação da economia do país, importância do ato de promover diversidade cultural no país, intervenção cultural nas práticas religiosas, relevância para a atuação política do Estado atualmente. Então vamos aqui de cultura, né? Promover a diversidade cultural do país aí, importância. E aí você, já deixou seu joinha aí? Já se inscreveu no canal? Então, por favor, se inscreva e ative as notificações. Também compartilhe aí nos seus grupos de escola aí. Atividade 3, leia o texto, observa o mapa abaixo. O que é índice de Gini? O índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ela aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1. Alguns apresentam de 0 a 100. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 100 está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Então tá aí, ó, índice de Gini. Olha só, o Brasil tá lá embaixo, ó. Tá aqui 55 a 60, parece. Bom, com base nesse texto, no mapa, observa-se que a desigualdade se concentra nos países do hemisfério norte. A diferença de renda nos países da América é homogênea. A maior diferença de renda entre países ocorre na África. O continente asiático é o mais desigual do que americano. O Ocidente apresenta países mais igualitários que o Oriente. Então vamos voltar lá no mapa. Então tá aqui, ó. Então essa região aqui, hemisfério sul, a desigualdade no hemisfério sul, ó. No norte tá mais igual. Então vamos responder. Então, como vemos lá, a maior diferença de renda está na África, certo? É isso, pode ver lá no mapa. Atividade 4, observa a imagem abaixo, xilogravura, tá aqui, ó, sertanejo aqui, Lampião, Maria Bonita, Cacto, Nordeste. Essa imagem retrata uma iconografia representativa da identidade cultural de qual povo brasileiro? Sertanejos, seringueiros, quilombolas, indígenas, caiçaras. Sertão, né? Grande sertão, veredas aí, sertanejo. Atividade 5, leia o texto abaixo. Milhares de palestinos, incluindo mulheres e crianças, participam de protestos em diferentes pontos da fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Foram registrados confrontos entre as manifestantes e tropas israelenses. Segundo autoridades da saúde palestinas, pelo menos 15 manifestantes morreram e mais de 500 ficaram feridos. O objetivo é demonstrar repúdio contra a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. De acordo com esse texto, os protestos realizados pelos palestinos representam uma estratégia de resistência pela criação de postos de petróleo, pela garantia de acesso a potável, direito de território ao território de Jerusalém. Pelo direito aí de território de Jerusalém. Os palestinos reivindicam aí, né?
Atividade 6, observe a imagem abaixo, Revolução Industrial. Olha aí a indústria poluindo todo o ambiente aí. Essa imagem sobre a Revolução Industrial colabora com a produção de um conhecimento sobre organização espacial dos centros urbanos voltados para fábricas, preocupação dos patrões em encerrar a emissão de gases tóxicos, comércio informal das regiões fabris, desenvolvimento da instrução educacional voltada para os trabalhadores, envolvimento religioso dos patrões das fábricas. Bom, organização espacial dos centros urbanos voltado para as fábricas. Eu acho que é isso aqui, mano. Atividade 7. Observe a imagem abaixo. Configuração territorial do Sacro Império Romano Germânico em algum período entre os séculos século 11 e 15. Só Sacro Império Romano. Muito legal. Com base nessa imagem, o Sacro Império Romano Germânico detinha no seu território o controle de califados islâmicos, colônias do Oriente, diferentes grupos sociais cristãos na Europa, feudos administrados pelos servos, instituições ligadas ao paganismo. Então, o Sacro Império Romano Germânico detinha no seu território o controle de diferentes grupos sociais cristãos. Eu vou disso aqui, mano. Colônias do Oriente, vamos dar uma olhada mais aqui, peraí. Vou manter aí. Vou manter a minha aqui, que é diferentes grupos sociais cristãos na Europa. Atividade 8, lê o texto abaixo. Assume a direção que eu vou descansar um pouquinho. Poxa, cochilei só 5 minutos e já estamos em outro planeta? Não, ainda é o mesmo. Olha aí o ET, vendo aqui o Morumbi e depois a favela aqui no morro. Não, Rio de Janeiro deve ser, né? O texto dessa charge faz uma crítica que está relacionada à desigualdade socioeconômica presente no espaço geográfico. Com certeza, né? Desigualdade socioeconômica presente no espaço. Atividade 9. Leia o texto abaixo. As relações entre a cidade e o campo. Historicamente, a relação entre a cidade e o campo é vista por meio de uma divisão do trabalho em intelectual e manual, de modo que a cidade é beneficiada por produtos oriundos do campo, como a cidade no Brasil, entende-se perímetro urbano das sedes municipais, territórios e populações considerados urbanizados. A cidade é o centro da organização social e econômica, portanto, ela concentra os principais serviços e produtos que são consumidos tanto pela população da própria cidade quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. De acordo com esse texto, a constituição das identidades territoriais do campo e da cidade tem relação com existência de áreas verdes, influência das características climáticas, presença de instituições financeiras, o modo de vida em suas populações, o tipo de produtos consumidos pelos habitantes. As identidades territoriais do campo e da cidade têm relação com o tipo de produtos consumidos pelos habitantes, modo de vida e suas populações. Eu acredito que seja o modo de vida e suas populações, hein? Vamos ver. Atividade 10, observe o mapa abaixo. Terras indígenas, olha aí, ó. Terras indígenas ali, tudo no norte. Muito bem. A apropriação de territórios por povos indígenas no Brasil representada nesse mapa ocorreu a partir da aquisição de herança, da demarcação legal de terras. Com certeza, né? Inclusive, os governantes estão querendo aí rever pegar essas terras de volta aí para desmatar tudo, plantar lá, sei lá, criar gado. Atividade 11, leia o texto abaixo. Terminada a Primeira Guerra Mundial, o mundo mergulhou em um período de irracionalidade exuberante, para usar a expressão consagrada por Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central norte-americano. Nova potência mundial, os Estados Unidos lideraram esse tempo de riqueza e excessos, que passou a história com o nome de Roaring Twenties, sei lá, os loucos dos anos 20. Tudo acabou no mês de 24 de 1929, quando a Bolsa de Nova York desabou, dando fim a uma acirrada tal. Ainda a economista Roger Hobson. Tá bom. Com base nesse texto aí, o acontecimento de 1929 em Nova York foi motivado pela crise do capitalismo liberal no pós-guerra, pelas dificuldades políticas e sociais, pelo incentivo econômico dos países europeus, pelos investimentos culturais no Brasil, pela crise, né? Crise do capitalismo liberal pós-guerra. Atividade 12, leia o texto abaixo. Formação da Monarquia Nacional Espanhola. A maior organização política islâmica da Península Ibérica foi o Califado de Córdoba, que chegou a criar grandes polos comerciais, milhares de mesquitas, hospitais, entre outras atividades sofisticadas, sem comparadas com o passado medieval da Península. O processo de expulsão dos árabes iniciou-se no século XI. Foi nesse século também que iniciaram as cruzadas, as tentativas de quebra da hegemonia islâmica sobre o mar Mediterrâneo. No século XII, destacaram-se as efetivas guerras de reconquista. Os cristãos foram avançando, conseguindo ocupar regiões de meseta,
central e da Al-Andalus, culminando na expulsão dos mouros. Na medida em que os espanhóis ganharam terreno, suas conquistas passaram a desenvolver reinos vice-reinos. Os 4 principais reinos eram de Castela, de Aragão, de Navarra e de Leão. Os reinos de Castela, Leão e Aragão unificaram-se com o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela e Leão. Dessa união resultou a formação da monarquia espanhola, que no ano de 1492 expulsou o último reduto islâmico do sul da Península Ibérica. Com base nesse texto, a configuração do território da monarquia nacional espanhola foi facilitada pelo auxílio dos povos estrangeiros, influenciada pela dominação dos povos estrangeiros, organizada para atender os interesses dos habitantes da fronteira, pautada na liberdade religiosa para os camponeses, resolvida pacificamente entre os povos habitantes da fronteira, facilitada pelo auxílio dos povos estrangeiros na proteção nas divisas territoriais, influenciada pela dominação de povos estrangeiros em determinado período. Bom, vou aqui de influenciada pela dominação de povos estrangeiros em determinado período aí, não entendi muito bem não. Para finalizar essa primeira parte aqui do vídeo, vamos lá. Atividade 13, leia o texto abaixo, formação dos Estados Ibéricos. As cruzadas foram de fundamental importância para a expansão comercial europeia. Os movimentos cruzadistas, sob seu apelo religioso, foi responsável pela consolidação de novas rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. No entanto, esse desdobramento econômico-religioso também pôde ser observado dentro da Península Ibérica. Vários grupos muçulmanos empreenderam a expansão do mundo árabe e dessa forma estabeleceram-se dentro da Península Ibérica. No século XI, contextos cruzados abaixo da Idade Média ofereceram formação do chamado movimento Reconquista. Nesse movimento, os reinos cristãos, Leão, Castela e Aragão, unificaram com seu objetivo de anular a presença muçulmana. É o mesmo texto. Com base nesse texto, a formação do Estado espanhol foi influenciada por... é a mesma? Alcance territorial, as conquistas pelos exércitos chefiados pela Igreja Católica. Bom, alcance territorial, acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Alcance territorial conquistado por exércitos chefiados pela Igreja Católica. As outras opções são confronto interno, contato, embate, impedimento geográfico, resgate, isso mesmo. Então vamos ficar por aqui. Voltamos aí no próximo vídeo com as outras questões. Tamo junto, é nóis, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.